Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e o assunto de hoje são as doenças do coração. E começamos com dados preocupantes de que 20% das mortes no país são causadas pelo infarto. Para falar sobre o assunto, convidamos a cardiologista Cláudia Helena Cury Domingos, que também é professora do curso de Medicina da UNAERP. Professora, muito obrigada aqui pela sua presença no Entre Aspas. Eu que agradeço o convite. E eu abri o programa com esses números e nós conversamos, inclusive antes de iniciar o programa, e você me confirmou, realmente são esses dados, 25% das mortes no país causadas pelo infarto. É um número muito grande. Sim, as doenças cardiovasculares são responsáveis, a primeira causa de morte não é só no Brasil, isso é mundial. Então, 30% das mortes são atribuídas às doenças cardiovasculares. Então é mais que 20%, 20% é um número ainda mais elevado. Exato. Quando a gente vai englobar também o AVE, o AVC, como era chamado antes, o percentual sobe um pouquinho. Então, são a principal causa de morte. Uhum. E a gente fala em infarto, e você até mencionou essa questão, a gente falava antes AVC, né? Então, existe muitas... que a pessoa teve um infarto, aí a outra, não, ela teve um AVC, né? Então, o que é de fato, né? O que é essa doença? Sim, né? Então assim, quando a gente fala a palavra infarto, geralmente a gente está falando a respeito do coração. Ou seja, a gente está entendendo que uma artéria do coração, que irriga a musculatura do coração, obstruiu e causou o infarto daquele músculo cardíaco. Quando a gente fala em AVC ou AVE, que é o acidente vascular cerebral ou encefálico, acontece a mesma coisa, só que essa artéria acometida, ela vai prejudicar o tecido cerebral. Então, a gente não é errado também falar um infarto cerebral, só que a gente acabou ficando no popular infarto do miocárdio e acidente vascular quando a gente está falando do cérebro. Mas o coração está relacionado? Nos dois casos, ou não necessariamente? São duas doenças separadas, são duas doenças independentes. Uhum. O que a gente interpreta se um paciente teve uma doença vascular cerebral, ele provavelmente tem também doença vascular em outras regiões, inclusive nas coronárias. Uhum. Então, é um paciente de alto risco para doença arterial coronariana. Não quer dizer que tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. E, ao contrário, verdadeiro também. Não é porque um paciente tem uma doença, ou teve um infarto do miocárdio, ele infartou e obrigatoriamente ele vai ter um AVE. Ou um AVC. Uhum. Então, uma coisa não quer dizer que vai acontecer as duas coisas junto, mas Entendi, mas esse é um paciente de alto risco. Eu já tenho documentado uma doença vascular. Uhum. Então, o paciente que infartou, o paciente que teve um AVE, ele tem documentado uma doença vascular. Uhum. Então, ele é um paciente de alto risco para outros eventos. Uhum. No caso desses números, nós estamos falando do infarto do miocárdio. Sim. Né? Então, assim, especificamente. E quando a gente fala do miocárdio, a gente fala do coração. Que é o músculo do coração. O músculo do coração, sim. Né? É que a gente, hoje em dia, as terminologias, hoje até por conta da internet, né? Então, sim. Elas ficaram muito mais próximas. Mas, às vezes, a pessoa vem sempre assim, aquela explicação. A gente entra na internet e tudo que a gente encontra... então, existe diferença? Então, quando a gente fala de infarto do coração, é o infarto do miocárdio. Sim, né? Isso, exatamente. Mais tecnicamente falando, né? Na área da medicina. E, no caso, o que ele vem a ser, né? Por que ele ocorre, né? Porque a gente vê, assim, hoje, muitas mulheres também, né? Muitos jovens também, quer dizer, uma doença antes que a gente falava assim, o meu avô, né? É uma doença que ou o coração realmente estava doente, mas com a evolução a gente tem visto, né, inclusive que não são só as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas também são acometidas desse mal e as mulheres também, né? Sim. Para isso, existe uma contribuição multifatorial. Então, desde a urbanização, então quando as pessoas saíram do campo e vieram viver na cidade, a mudança alimentar que ocorreu, então isso a gente vai falar um pouquinho depois, que são os fatores de risco, mas para acontecer o infarto, a pessoa tem que ter, ou o indivíduo tem que ter uma doença que chama doença ateromatosa. E essa ateromatose ou aterosclerose dos vasos sanguíneos, elas ocorrem
Primeiro por um fator inflamatório e depois pela deposição de gordura no vaso e que vai obstruindo a luz desse vaso. Essa doença que você mencionou seria o quê? Uma deficiência das artérias? Seria uma doença dessas artérias, é isso? Seria uma doença das artérias. Inicialmente um fator inflamatório no organismo gerado por qualquer outra doença. Então é um paciente que tem um fator inflamatório evidente e ele acaba lesionando ou causando um mau funcionamento do endotélio, que é a membrana interna das artérias. E esse comprometimento do endotélio propicia a que exista uma aderência de gordura na parede interna do vaso. E essa aderência vai ficando... Um estreitamento. A placa é o início da formação da placa de gordura que a gente fala, ou a placa ateromatosa, que é o início da doença. E essa gordura, ela está relacionada apenas com a questão alimentar ou ela é o principal problema, ou você pode ter a doença geneticamente falando? Olha, desde que a gente nasce, a gente vai formando isso. E dependendo de fatores familiares e fatores do seu hábito de vida, você acelera isso ou não. Mas isso todas as pessoas estão sujeitas. Quer dizer, então eu já nasço, tô nascendo, já tenho meu depósito de gordura ali nos meus vasos. Exatamente. E aí vai depender se eu tenho fatores na família, e ou o seu da modo forma de vida que eu me alimento, ou a forma como eu vivo, né? Estresse, enfim, né? Acho que muitas coisas que a gente vai falar aqui mais lá pra frente. Exatamente. Isso pode ocasionar, então, um estreitamento desses vasos. Isso, e aí culmina numa obstrução da passagem do sangue por essa artéria que irriga o músculo cardíaco e a falta dessa irrigação, o músculo vai sofrer o que a gente chama de infarto ou a isquemia, ou o músculo fica sem receber o oxigênio para nutrir a musculatura mesmo. Então, esse músculo acaba parando de funcionar por conta de não estar sendo nutrido. Isso é uma coisa aguda, isso é o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Então, é uma obstrução da passagem do sangue pela artéria por conta de uma obstrução de uma placa de ateromatose, de ateroma, e vai levar a uma isquemia desse músculo. E os dados de morte nesses casos são elevados. Muito elevados. Né? Então, quer dizer, para socorrer essa pessoa é muito difícil, né, no caso, porque assim, isso é muito letal. É muito letal. Inclusive, não só esses dados, mas a gente sabe que o infarto, 50% dos infartos não chega vivo no hospital. E mesmo os que chegam, os outros 50% que foram socorridos e que chegaram no hospital e vão ter um atendimento adequado para isso, 80% vão falecer nas primeiras 24 horas desses 50%. Então, é um índice de mortalidade altíssimo, uma doença gravíssima. Né? E a gente vê que essa doença também, os jovens, né? Tem também, porque você falou, tudo bem, todos nós vamos nascer e dependendo do que vai acontecer durante o processo seu de desenvolvimento. Mas a gente falou, inclusive, até antes do início do programa, e lembramos um caso do jogador de futebol, aproximadamente 10 anos, nós estamos fazendo as contas aqui, né? E que ele tinha 30 anos, né? 33, 33 eu acho, anos, ocasião, né? Não é isso? Acho que é isso. Aí, assim... E que ele morreu. Sim, morreu no campo. Quer dizer, um esportista. Era um esportista, exato. Aí muda um pouquinho. Aí a gente pressupõe, inclusive, que ele tenha, não é uma pessoa sedentária, enfim, que tenha uma realimentação regular, a gente imagina, né? Exatamente. Aí a gente entra em uma outra complicaçãozinha, mas que eu posso falar um pouquinho a respeito disso. Então, assim, a idade mais prevalente de infarto do miocárdio é no homem em torno de 55 anos e na mulher seguramente depois da menopausa. Então, dependendo de quando ela entra na menopausa, a mulher tem um fator de risco a mais quando ela entra na menopausa. Então, essa seria, assim, o clássico da idade do acometimento do infarto. Quando a gente fala da pessoa jovem, a gente tem que lembrar que o uso de droga propicia infarto do miocárdio, o uso de cocaína, do crack, eles são substâncias que, ao mesmo tempo que aumentam o gasto energético do coração, eles causam vasoconstrição. Então, o vaso diminui de tamanho e o coração precisa de mais oxigênio. Então, essas duas coisas somadas
é suficiente para causar um infarto. O mesmo usuário, isso durante o uso, né, da droga. Ou mesmo aquele paciente que foi usuário de droga, tipo cocaína, crack, ele usou por 10, 5 anos que seja, e parou. Então, hoje é uma pessoa de 35 anos, mas que ele usou a droga dos 15 aos 25, então faz 10 anos que ele não usa. Esse paciente já tem estudos que demonstram que ele pode sim desenvolver doença arterial coronariana precoce, por conta do estresse de parede que é ocasionado no uso da droga. Ele lesionou durante muito tempo o organismo dele, né? O paciente jovem sempre tem um pontinho de interrogação do porquê que esse paciente desenvolveu tão precocemente uma doença que conhecidamente era para ser algumas décadas para frente. Em relação ao jogador de futebol, a gente sabe que a morte súbita cardíaca, que é esse caiu no campo e morreu, nos atletas é bastante divulgado, porque é uma coisa bastante chocante de se ver, principalmente porque a gente entende que o atleta é uma pessoa saudável, não é nem um paciente, ele é uma pessoa saudável, que tem hábitos saudáveis, e acontece isso, então dá aquela comoção mundial, né? Não só no Brasil acontece isso, mas em outros países também a gente teve a oportunidade de acompanhar isso com o atleta. Então, os estudos demonstram que essa morte súbita ocasionada em atleta acima de 33, 31 anos de idade está mais correlacionada com doença arterial coronariana. Abaixo dessa faixa etária, abaixo de 30 anos, ela está mais correlacionada com hipertrofia miocárdica, que é uma outra doença, é uma doença congênita, que por que nós isso... falávamos no início do programa. Que por isso que quando a gente vai avaliar um atleta, ou vai fazer uma avaliação pré-participação, que a gente chama assim de atleta de alta performance, a gente tem que correr atrás de algumas alterações congênitas que podem desencadear uma morte súbita durante o esporte, né? Qualquer que seja ele, de alta performance. Então, isso muda um pouquinho. Então, a gente sabe que da faixa etária mais comum, acima de 30 anos, é a doença arterial coronariana. Abaixo de 30 anos é a hipertrofia, a miocardiopatia hipertrófica. E você falou assim, você disse, a doença é mais acometida nos homens, acima dos 45 anos. Não é que é mais nos homens. A faixa etária mais prevalente no homem é em torno de 55 anos e na mulher é mais prevalente após menopausa, que é mais ou menos em 60 anos. Mas a gente pode dizer que os homens são mais acometidos das mulheres? Hoje a gente não pode mais falar. Existia essa diferença, que o homem era mais propenso a ter infarto do que a mulher. E isso, no começo você também me falou, por que as mulheres hoje se igualaram, né? Ou pelo menos elas se igualam no pós-menopausa? Porque hoje a mulher tem uma vida de homem. Conseguiu. Então, ela conseguiu essa autonomia, então ela trabalha, ela tem o mesmo, ela está sujeita ao mesmo nível de estresse que o homem. Então, todos aqueles fatores que há algum tempo atrás, nem sei quanto, era atribuído mais aos homens. Já até se perdeu, eu nem sei mais, faz muito tempo. Faz muito tempo. A mulher adquiriu todo esses hábitos que não são tão saudáveis. Então, o nível de estresse, ou mesmo o tabagismo, ou a mulher, ela é de igual para igual com o homem. Então, ela está submetida aos mesmos riscos. E ela era um pouco mais protegida enquanto os hormônios funcionavam normalmente. Depois da menopausa, o organismo da mulher se iguala ao do homem, ela perde essa proteção. Quer dizer, temos dois problemas, né? Temos dois problemas, né? Quer dizer, a tal da independência feminina e a menopausa. Né? Exatamente, e a menopausa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e o assunto de hoje são as doenças do coração. Doutora Cláudia, falamos sobre a questão do infarto, que as mulheres hoje já estão dentro desse grupo, né? Estamos dentro das estatísticas, né? Sim. Igualmente conseguimos, né? Estar igual com os homens, né? Isso é muito bom, né? E acho que as pessoas perguntam assim, mas e aí? Quais são os fatores, né, de risco que podem desencadear, então, o infarto do miocárdio, como nós falávamos aqui, o infarto do coração, né? Certo. Quando a gente vai falar em fator de risco, a gente sempre lembra de dois grupos de fator de risco para desenvolver a doença coronariana, né, que está em questão. Alguma coisa não é modificável. Então, por exemplo, a minha história familiar eu não consigo modificar.
Nasci com ela. Nasci com ela. Então, esse é um fator que eu não vou conseguir modificar. Existem outros fatores que eu consigo modificar. Então, por exemplo, os hábitos que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida, alguns deles já são comprovadamente, cientificamente, comprovados de que são causadores de doença arterial coronariana. Então, dentre eles, os que a gente mais enfatiza e que é mais fácil também não sei se é mais fácil, mas que tem um resultado muito bom caso consiga controlar isso, é o tabagismo. Então, o tabagismo deve ser evitado, deve ser cessado. Nós progredimos muito nesse sentido, inclusive, na questão das leis, muito, né? Exatamente. Na questão da não propaganda que nós tínhamos lá no passado. O Brasil conseguiu uma coisa assim que não são todos os países que conseguiram. Teve médicos envolvidos pessoalmente nessa questão das propagandas de cigarro, propaganda em televisão. Porque era um status, né? Cigarro, propiciava aquilo, um status. E mais recentemente, a lei de não poder fumar em lugar público e que funcionou muito bem, né? A gente tem mania de falar que lei não funciona no Brasil. É verdade. Quando as coisas interessam, funciona, porque ali era a própria pessoa checando ou vigiando o vizinho, né? Então, me corrija, não sei se você vai poder me dizer, mas assim, eu estava lendo a questão também de ser a mesma coisa que bebida, não vender para menores. Sim. Né? Que também, porque afinal, se a gente vai tratar como o tabagismo como também uma droga lícita, sim, né? Assim como a bebida, sim, né? Nós estamos falando disso, né? Exatamente. Então, que se ela é um sério problema, ela causa uma doença que vai levar à morte, que ela é extremamente letal, que as crianças também não, né? Porque tem muito assim, filho, vai lá e compra o cigarro, né? Lá pra padaria. Isso, hoje não vende mais, então mesmo os lugares públicos não podem vender bebida nem cigarro. E em relação à doença arterial coronariana, o cigarro é seguramente um fator de risco para desenvolver a doença arterial coronariana. Então a gente teve um avanço em relação a esse cuidado do tabagismo. Então, cessar o tabagismo, e é cessar totalmente, não é um cigarro por dia, é cessar totalmente. E lembrando aquilo que você havia dito lá no primeiro bloco, você vai ter que se cuidar muito bem, porque você também já prejudicou o seu organismo durante o tempo que você fumou. Exato. Não é que você vai estar livre também, né, Cláudia? Exatamente, exatamente. Outro fator de risco que também, seguramente, a gente sabe que tem um peso muito grande no desenvolvimento da doença arterial coronariana é a hipertensão. É uma doença, a hipertensão arterial sistêmica. Então, fazer o tratamento, controlar os fatores para a doença, a hipertensão. Então, isso faz parte também, é um fator de risco que pode ser modificado através da aderência ao tratamento, né? E outros fatores, e outro que também tem um peso muito importante é a dislipidemia. A gente fala genericamente dislipidemia, mas isso quer dizer níveis de colesterol alto, principalmente a fração LDL, né, que é a fração que ocasiona mais e favorece a formação das placas de ateroma. Então, combatendo a dislipidemia, o tabagismo e a hipertensão, a gente já teria uma mudança na história natural da doença coronariana. Então, esses três fatores têm um impacto muito grande caso sejam abordados e sejam bastante feito um trabalho em relação a isso, de conscientização, de conscientizar a população que é necessário atuar nesses três fatores de risco. A gente tem outros fatores tão importantes quanto, como o diabetes mellitus. Paciente diabético a gente considera um paciente de alto risco, porque, como eu falei lá no começo, aquela situação do paciente que tem um fator de inflamação, o diabetes é uma doença inflamatória. Então, a gente considera o paciente diabético... Evidencia isso. Isso, o paciente diabético a gente já coloca ele numa estratificação de alto risco para desenvolver doença arterial coronariana. Então, o controle do diabetes é muito importante. E é uma doença que cresce hoje no país cresce também, muito, no mundo, né? Que vem propiciando as outras coisas, né? Sim, porque tá tudo relacionado, né, Cláudia? Tudo porque relacionado. Isso que eu não queria te interromper na hora que você falou dos fatores, mas você disse assim, a questão do colesterol. Sim. Tá, existe a doença do colesterol alto, né? Sim. Mas existe, provocado pela má alimentação. Por uma alimentação que não é adequada, exatamente. Então, assim... A hipertensão não, mas ela está relacionada também... Mas a hipertensão
hipertensão, ela está relacionada com o excesso de peso. Então, a perda de peso é uma medida que atua na hipertensão também. Quer dizer, tá tudo encadeado. Tudo correlacionado. Então, né? Assim, o sedentarismo... Então, assim, você fala, mas a gente não tem tanto estudo contundente quanto ao sedentarismo. Mas o sedentarismo propicia a obesidade. A má alimentação propicia a obesidade vai propiciar a hipertensão. A hipertensão é um dos grandes fatores de risco para doença arterial coronariana, e a diabetes também. A gente sabe que o diabetes tem a correlação com a obesidade. Então, os fatores de risco ficam todos entruncados, né? Então, quando a gente fala nos principais fatores de risco, a gente vai ter que combater diabetes, hipertensão, sedentarismo, não é uma tabagismo, coisa só, né, Cláudia? Não é uma coisa só. São coisas só. Obesidade e estresse também. Nível de estresse. O estresse vai ser difícil, né? Nos dias atuais, né? Exatamente. Como é que a gente faz? É complicado. Eu ia perguntar para você, e essas prevenções todas, né? Quer dizer, a gente bate tanto nas televisões, no jornal, nas propagandas, enfim, o tempo inteiro nessa questão de uma vida mais saudável. Sim. Né? E tudo isso que você acabou de dizer, a gente vem falando, as pessoas sabem disso, né? Ou você acha que essa informação não chega, ou as pessoas falam, não vai acontecer comigo, né? Eu acho que a principal questão é essa, não vai acontecer comigo. Essa noção de vida saudável, isso não inclui o Brasil inteiro. Eu vejo muito isso, a gente sabe que essa vida saudável, essa pessoa que está fazendo atividade física ou que está preocupada com a alimentação, que está selecionando o que está ingerindo, isso não é 100% da população, longe disso. Isso eu acho que é 30% da população. Isso, o nível social interfere muito também nessa questão. Então, eu acho que ainda precisa muita campanha e precisa muito trabalho ainda para que a maior parte da população saiba como se cuidar em relação a todos esses fatores de risco. Né? E como a gente perceber, né, que essa pessoa, como é que a gente pode acudir, né? Ela está tendo um infarto do miocárdio, é possível, posso atender essa pessoa? Como eu devo proceder? Então, no aspecto, o próprio infarto, a pessoa estar infartando, claro que essa pessoa vai estar em algum lugar. Então, eu posso estar andando no shopping, de repente uma pessoa colocar a mão no peito e ter alguma característica que eu posso olhar e falar, nossa, acho que essa pessoa está infartando. Então, assim, as pessoas que estão ao redor pode ajudar socorrendo essa pessoa e procurando levar para um ambiente hospitalar e tentando ajudar essa pessoa a não cair caso ela evolua durante um infarto para uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente pode identificar esse risco dessa pessoa, o que está acontecendo com ela, e socorrer e chamar ajuda, porque num ambiente fora do hospital, não vai ter muita coisa que a gente possa fazer para ajudar essa pessoa. Mas, em caso de um infarto, que ela evolua com uma parada cardiorrespiratória, então aqueles primeiros socorros, inclusive com massagem cardíaca, é fundamental para a sobrevivência dessa pessoa, caso ela vá sobreviver. Caso ela sobreviva a esse evento que ela está tendo. Mas esse cuidado inicial é fundamental para o que vai acontecer depois, né? Quando ela tiver um atendimento você mencionou adequado. Também, até no intervalo, que até por conta... Eu mencionei a questão do jogador, né? Sim. Que morreu em campo, jogando e tudo mais, isso há 10 anos, aproximadamente. E você falou que até por conta desse caso, locais públicos, por exemplo, como shoppings, hoje tem aparelhos capazes de fazer o primeiro atendimento, Isso. seria? Na verdade, a gente sabe que essas mortes súbitas, independente só do infarto, porque aí a gente está abrangendo outras coisas, elas têm, a maioria das vezes, ocorre uma fibrilação ventricular, que a gente chama, é um ritmo, uma degeneração do ritmo cardíaco, da parte elétrica, causada por um dano do coração, enfim, mas que o socorro primeiro seria uma desfibrilação, ou seja, aquele choquinho elétrico, né? Então, em lugares públicos e após também uma grande campanha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia atua muito nisso, nessa prevenção primária, conseguiu
pôr uma lei em que lugares públicos tivesse o DEA, que a gente chama, que é o desfibrilador externo automático. Então, é um aparelho, não sei se vocês já repararam, mas às vezes está dentro de uma coisinha de vidro, assim, grudado na parede, e escrito em cima DEA e até um sinalzinho de choque, porque para sinalizar que ali tem um desfibrilador, né? Nos corredores, você disse? Nunca reparei. Pode reparar que tem. E você, mas assim, a gente também nunca foi preparado para esse atendimento, né? Isso. Mas isso é o acesso, o público tem acesso a esse aparelho? Tem acesso. Igual um extintor de incêndio, em caso de incêndio, nunca que você reparei. vai lá Agora e quebra o vidrinho e vai usar, existe isso. Não são todos os lugares, mas em Ribeirão Preto a gente tem isso em shopping. Em lugar que você tem um atendimento ambulatorial, porque tem alguns lugares aqui que a gente tem um ambulatório, ou tem alguém paramédico, ou uma ambulância, fica nessa ambulância. A maioria das competições, ou competição de rua, sempre tem ambulância acompanhando, ou tem uma ambulância prestando serviço, justamente para ter esse atendimento, esse primeiro atendimento no paciente que possa vir a ter alguma complicação. Então, assim, a gente pode ajudar o paciente desde um sintoma de infarto, ou uma pessoa, o seu familiar falando para você que está com dor no peito, já é suficiente para você pegar esse familiar e levar para um pronto atendimento, ou mesmo se você presenciar um paciente tendo uma parada cardiorrespiratória, que pode ter sido por um infarto. Você falou, nós não é a única causa para parada cardiorrespiratória, mas você vê uma pessoa tendo uma parada cardiorrespiratória, você vai ver uma pessoa ficando inconsciente, caindo, parando de respirar, você vai pegar o pulso, tentar sentir o pulso do paciente, não tem pulso, então isso... E a pessoa que está passando, eu consigo ter alguns sinais de que eu vou ter... Eu posso comparar um infarto com a parada cardio... Comparar, não. Não dá pra gente comparar. O infarto é um infarto e ele pode não culminar em parada cardiorrespiratória. Ele pode ter só essa disritmia que você falou. Ele pode só ter a dor no peito. A dor no peito. Ah, tá. E o paciente chegar até que muito bem obrigado no atendimento e ter o diagnóstico de infarto. Entendi. Feito por eletro, por dosagem de enzimas, e aí já é dentro de um ambiente de atendimento médico. Então, assim, eu não posso falar que a parada cardiorrespiratória está obrigatoriamente ligada com o infarto, e também não posso falar que o infarto obrigatoriamente vai culminar numa parada cardiorrespiratória. Mas lá no início, quando a gente falou que 50% dos pacientes chegam ao hospital, 50% tiveram uma parada cardiorrespiratória desencadeada por infarto. Entendi. Que não chegaram vivos no hospital. Sim. Certo? Então, tem uma correlação muito grande? Tem. Mas a gente não pode falar que é exclusiva, que a parada cardiorrespiratória é só por infarto. E eu posso dizer que o primeiro sintoma seria essa dor no coração? Sim, dor no peito. Dor no peito. É o principal sintoma de quando a gente vai se preocupar com um familiar. Então, por exemplo, você tem um familiar, fuma, come muita gordura, está acima do peso, não faz exercício, começa a ter dor no peito. Tudo isso que a gente falou aqui. Exato, é diabético, é sedentário. Tem aquela questão do formigamento também no braço? Pode ir para o braço esquerdo, pode subir para a mandíbula, pode ser um desconforto gástrico. E aí você vê um paciente que já tem todos esses fatores de risco e está tendo algum sintoma, é a hora desse paciente, já passou da hora desse indivíduo ter procurado ajuda, né? E o familiar faz muito parte disso. Uma pessoa, a gente pode também abranger muito mais pessoas caso no trabalho a gente faça essa propaganda de tipo, vamos ter uma vida saudável. Sim. Na própria residência, a gente começar a falar, olha, não dá para comer isso. A sua comida está muito gordurosa ou está muito salgada. Então, faz parte de cada indivíduo que se instruiu passar essa instrução para as pessoas que estão ao redor. Não precisa ser cardiologista para fazer isso. Fica então aqui a dica, né? É uma dica que é adequada, isso. O boca a boca, né? Exatamente. Acho que vale a pena a gente ficar batendo sempre na tecla, embora a gente, às vezes, quando trabalha na imprensa, fala assim, nossa, mas a gente fala tanto isso, né? Que nem eu mencionei, mas será que as pessoas não têm a consciência disso, né? Então vamos... não é a maioria. Nós já estamos quase para o final, né? Mas fica aqui o nosso convite para voltarmos, doutora Cláudia, mais uma vez, e acho que assim, acho que isso é importante mesmo, né? Para batermos nessa tecla, para reforçar que mudar, né? Os hábitos, eu acho que seria o passo primordial. Primordial, né? Exatamente. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. O Entre Aspas fica por aqui. Até a próxima semana.